Novo formato de perícia médica causa revolta em médicos peritos do INSS. Você quer saber o que está acontecendo e por que você precisa ficar ligado? Vem pra cá comigo aqui no canal Primeira Página. Os médicos peritos do INSS estão revoltados com o novo formato da perícia que já começou a valer. É isso mesmo, esse novo formato facilita o auxílio-doença. Isso para os médicos, porque na prática não é bem assim que acontece. Se você quer saber um pouco mais sobre seus direitos, se inscreva no canal. Todo dia eu tô aqui para passar conhecimento para você e hoje não vai ser diferente. A Associação Nacional dos Médicos Peritos do INSS disse nota na última quinta-feira, dia 8, ser contra a concessão ou revisão de benefícios por incapacidade, o auxílio-doença e auxílio-acidente do INSS por meio da análise de documentos pura, sem a necessidade de exame pericial. Essa modalidade de atendimento foi liberada na medida provisória 1113 de 2022, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, convertendo-se em lei 14.441 de 2 de setembro de 2022. Com a mudança, os médicos peritos só analisariam os documentos enviados pelos trabalhadores por meio digital. A irregularidade promovida pela nova lei está justamente na criação dessa possibilidade a técnica e antiética de avaliação das incapacidades laborativas a partir do exame remoto ou da análise documental, declarou a entidade, completando. Até mesmo os mais leigos entre os profissionais de medicina sabem que a avaliação da incapacidade laborativa exige necessariamente a submissão do periciando ao exame presencial, único que permite a efetiva averiguação das reais condições fisiológicas do indivíduo e que possibilita nesse caso, o alcance de conclusão técnica sobre o seu real estado. A associação defende que as novas regras causam vulnerabilidade ao sistema previdenciário e deveriam ser reprovadas pelo governo federal. A história comprova que toda flexibilização de procedimentos de controle de concessão de benefícios previdenciários causa gravíssimos prejuízos ao erário e, por consequência, aos próprios segurados. Um país sério e responsável é um país que prioriza e fortalece os mecanismos de controle dos gastos públicos, principalmente no que se refere ao maior deles, a Previdência Social, concluiu a entidade, prometendo tomar medidas políticas, administrativas, jurídicas para impugnar a lei. Então vamos lá, eu vou dar a minha opinião. Primeiramente, se eles realmente quisessem fazer algo certo em relação às perícias médicas, deveria ter câmera dentro dos consultórios da perícia médica, microfones e os médicos realmente, na maioria dos casos, atendessem na hora da perícia da forma que deveriam ser. Não só pegar os laudos médicos, digitar no computador e apenas dar o resultado. Já passamos por algumas situações relacionadas ao INSS. Eu quero dizer para você aqui que se você realmente quer cobrar alguma coisa, você precisa melhorar aquela situação que está sendo feita. Se você, no caso, já passou por uma perícia do INSS, aonde o médico perito apenas pegou o laudo, digitou no computador e deu a resposta sem tocar um dedo em você, sem fazer uma pergunta para você, comenta aqui embaixo no vídeo. É muito interessante também deixar bem claro que todo segurado do INSS que está ali para fazer a perícia não está ali porque quer. Ele precisa realmente de um benefício, ele está doente e quando recebe uma alta, na maioria das vezes não é amparado pela empresa, aonde ele vai ter que buscar o quê? O caminho judicial. E tem situações onde a pessoa vai fazer uma perícia que ainda precisa ouvir algum tipo de piadinha. É, meu amigo, é isso mesmo que eu estou dizendo para você. Eu tenho certeza que alguém já passou por isso. Então, se eles realmente quisessem mudar essa situação, deveriam começar pela total situação relacionada a colocar uma câmera e um microfone. Aí sim, teríamos provas que a perícia está sendo feita da forma correta, que os médicos estão atendendo da forma correta os pacientes e que os pacientes também estão
trocando informações educadamente com os médicos peritos. É uma prova para ajudar um ou ajudar o outro. É assim que deveria ter sido feito. Se começassem assim, não teríamos a quantidade de processos, não teríamos a quantidade de pessoas que chegam ao INSS com medo do que pode acontecer nas agências. Fica aqui a minha opinião em relação ao que os médicos pleiteiam sobre como fica o formato da perícia. Flexibilizar dessa forma eu não acho correto, mas para evitar isso deveria ter começado lá atrás uma organização que tanto o INSS como quem cuida dele não fez. Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre seus direitos. Não sai daí não, vem comigo.